A palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos de 16 ao 22. É um texto muito conhecido da palavra do Senhor, que nos fala sobre o jovem rico, E diz assim a palavra de Deus: Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Respondeu-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado, e o que me falta ainda? E disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende o que tens, os teus bens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Vamos orar? Pai querido e santo, nós pedimos a tua direção, Senhor, nesta noite, que o teu Espírito Santo nos dê instrução a respeito da tua palavra. Coloque no nosso coração, no nosso entendimento e na nossa boca a tua mensagem para a tua igreja nesta noite. Que o Espírito Santo prepare os corações que estão na tua presença, Senhor. Que cada um possa compreender a tua palavra de forma espiritual. Que hoje o Senhor ministre a cada um conforme aquilo que o Senhor tem designado para abençoar a tua igreja e edificar o teu povo no nome de Jesus. Vejam bem, irmãos. Essa palavra, podem sentar-se, É uma palavra bem conhecida da Bíblia, mas uma palavra que sempre que nós a lemos, nós podemos encontrar uma mensagem nova e uma mensagem rica para as nossas vidas a respeito do tema da salvação. A Bíblia diz que Jesus estava ali com os seus discípulos, ele vinha e alguém se aproxima, e esse alguém era um jovem rico, que era religioso, guardava os mandamentos desde a sua mocidade, desde a sua meninice, Era um judeu, era alguém que estava na sinagoga, que estava aprendendo a respeito da lei, que tinha uma vida socialmente agradável, era um bom cidadão e religiosamente agradável. Mas aquele homem, ao ver Jesus, ele se apresenta diante do mestre com uma pergunta, que nós podemos dizer que essa pergunta ela é necessária e fundamental, não somente para aquele jovem, mas para cada um de nós. A Bíblia diz no versículo de número 16, que eis que alguém se aproxima e lhe pergunta: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Então a pergunta do jovem era: o que era necessário ele fazer para que ele tivesse salvação, para que ele tivesse a vida eterna? E aí, diante dessa pergunta, eu gostaria de dizer para vocês que essa é uma pergunta necessária para todos nós. Se não fizemos ainda, se você que está aqui hoje tem alguém que não fez essa pergunta, eu queria dizer para você que essa pergunta é necessário que você tire um tempo para se perguntar diante de Deus a respeito da sua salvação, Talvez você já tenha feito essa pergunta: o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? E aí, diante daquela pergunta, Jesus chega para o jovem e diz assim: você sabe os mandamentos, conhece os mandamentos? E ele diz: quais são os mandamentos? E Jesus cita os mandamentos da lei de Deus: não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho,
honra ao teu pai e à tua mãe, e ao teu irmão ou teu próximo, né, como a ti mesmo. E ele então olha para Jesus e diz assim: tudo isso tenho feito desde a minha mocidade, né? Ou da minha meninice. Versículo de número 20, replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Então, meus irmãos, o jovem responde aquela pergunta de Jesus, diz que sabia os mandamentos, que conhecia, que tinha cumprido, tinha observado, mas aquele jovem, apesar de ser um religioso, tradicional, que ia na sinagoga, que estudava a Bíblia, que guardava os mandamentos, ele não tinha certeza da sua salvação. Quantas pessoas estão hoje vivendo assim, né? Quantas pessoas vivem até uma vida religiosa, procuram fazer coisas boas, são boas socialmente, mas elas não têm certeza da sua salvação, e nem podem ter, se elas estiverem buscando isso baseado em obras de religião, em esforço qualquer que seja humano, porque a certeza da salvação, ela não vem do homem, mas a salvação é um dom de Deus, é uma obra do Espírito Santo na vida do cristão, e ela só acontece quando nós verdadeiramente passamos pela experiência do Espírito Santo, a experiência da conversão.